Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lei Maria da Penha em Foco, trazendo aqui grandes novidades para todos vocês, não é, doutor Júlio? É isso aí, doutora Luciane, obrigado aí mais uma vez. Estamos juntos nesse novo episódio, mais um episódio. Pois é, um episódio repleto de novidades e eu já quero aqui parabenizar o doutor, né, por essa entrevista maravilhosa que o doutor deu aqui na revista Angel, né, em comemoração ao mês do advogado, para todos vocês que quiserem aí acompanhar a entrevista do doutor Júlio, falando, né, um pouquinho sobre essa questão da análise jurídica, aplicação da Lei Maria da Penha, né, a questão da defesa. Tá muito bacana, viu, doutor Júlio? Parabéns por essa entrevista, viu? Obrigado. Na verdade, isso foi um desafio bastante interessante, um convite. Quero agradecer à revista Angel, na pessoa da Ângela, a jornalista, que fez um trabalho brilhante, né, de comemoração ao Dia do Advogado, o mês do advogado, e também aos 19 anos da Lei Maria da Penha, e fomos agraciados aí pelo convite de participar da capa desse projeto. Então fiquei muito lisonjeado com o convite, agradeço, e vocês que estão interessados, quiserem ter acesso à minha entrevista, podem ir na minha rede social, Júlio Konkovski, e lá está a íntegra da entrevista. Mas foi um trabalho magnífico, e agradeço a revista Angel e também a Ângela, que é a nossa parceira. Obrigado pelo convite. Então vocês já sabem, pessoal. Vai lá, acesse o Instagram do doutor, acessem essa revista, um conteúdo interessantíssimo. Com certeza todos vocês vão ficar muito bem informados. Parabéns mais uma vez, doutor Muito Júlio. obrigado. E a gente está trazendo algumas novidades aqui no nosso episódio de hoje, né, doutor Júlio? O doutor está trazendo aí uma novidade que é a aplicação da jurimetria no escritório, que é algo revolucionário. Explica pra gente direitinho como é que funciona essa novidade aqui, doutor. Perfeito. Doutora Luciana, o que acontece? Nosso escritório ele tem uma tradição na atuação na Lei Maria da Penha. Então nós atuamos em muitos casos em todo o Brasil. Então o que nós resolvemos fazer? Pegar toda essa bagagem de experiência e transformar isso em conhecimento dinâmico. Então nós estamos desenvolvendo um programa em que nós vamos cadastrar todas essas decisões, como cada juiz pensa da vara de violência doméstica. Então quando chega um caso no escritório, nós vamos primeiro identificar qual vara de violência doméstica é, qual o juiz e qual a juíza. Porque definindo esses dois critérios, nós vamos poder identificar como aquele juiz ou aquela juíza pensa. Isso vai facilitar muito, maximizar o trabalho de defesa, porque eu vou dar um remédio correto para aquele tipo de decisão. Eu não vou aleatoriamente fazer uma petição genérica, tendo em vista que aquele juiz pensa daquela forma. Então eu vou preparar de forma customizada, nos valendo desse programa pioneiro que só o nosso escritório tem, desenvolvido por nós mesmos, e a partir disso elaboraremos a defesa customizada. É uma defesa de alfaiataria, na verdade. É isso que eu ia falar, viu, doutor? Porque ela fica mais consistente, mais adequada até para o fórum, né, que vai ser direcionado tudo isso, né? E fica uma defesa realmente muito mais acolhedora, né? Vamos Sim, colocar personalizada, assim, né? Acho que hoje o tempo ele é o maior patrimônio que nós temos. Sim. E hoje nós não temos condições de ficar testando até acertar. Sim. Se nós podemos, através de um sistema, de uma inteligência, que ela vem através de uma experiência nossa, vamos converter isso em sabedoria, em conhecimento, para quando a gente elaborar esse pedido, elaborar de forma mais contundente. A chance de êxito ela é muito maior do que qualquer outra manifestação mais genérica. Então, aquela petição é feita para aquele juiz que pensa daquela forma. E esse doutor, né, assim,
com os detalhes que o doutor está trazendo aqui, com todo esse cuidado, né? Porque isso é um cuidado que o doutor tem, né? Para trazer o melhor para o seu cliente, né? Então, tudo isso que o doutor está me trazendo aqui é resultado de muitos estudos, né? Que o doutor tem realizado, de muita pesquisa, inclusive, né? Para trazer a melhor defesa para o cliente, não é isso, doutor? Sem dúvida. Esse é o trabalho de muitos anos de atuação na Lei Maria da Penha. Só é possível fazer esse estudo, essa jurimetria, quando você tem uma bagagem imensa de processos, porque criou-se uma amostra muito grande. Então nós sabemos agora a maioria do pensamento, né, de cada juiz, e isso permitiu transformar esses dados em um mecanismo para que a nossa atividade seja mais pontual e um diferencial competitivo. Hoje não tem no Brasil nenhum escritório que tenha essa inteligência como nós estamos implantando. Olha, quero parabenizar o doutor por essa eficiência, né, por toda essa destreza que o doutor tem, né, em aprofundar mesmo, né, em ser um estudioso da Lei Maria da Penha e por se destacar aí em todo o Brasil como um escritório de referência. Parabéns, doutor. Obrigado. Parabéns. Agradeço, não é só a mim, mas toda uma equipe de trabalho, né, nos bastidores, muitas pessoas trabalham em prol desse projeto. Então, a nossa vitória é a vitória do grupo, né? Com certeza. Parabéns mais uma vez. Doutor, falando um pouquinho, né, sobre a questão da amplitude da Lei Maria da Penha, o doutor trouxe aqui para mim que o STF ele está ampliando, né, ele está analisando ampliar essa Lei Maria da Penha, né, fazendo aí uma aplicação restrita ou ampla. Como é que o senhor explica isso para a gente e para os seus telespectadores entenderem melhor? Porque hoje a gente tem o STF que todo mundo está se questionando muito sobre algumas decisões, né? Algumas situações que acontecem, mas focado aqui na questão da Lei Maria da Penha. O que significa essa análise de amplitude que o STF está fazendo? A Lei Maria da Penha ela foi desenvolvida lá em 2006. Para qual finalidade? Para aquela situação da mulher dentro de casa que está vulnerável à violência doméstica. Nós sabemos que a violência doméstica ela é endêmica, né? Ela sempre existiu. E a Lei Maria da Penha vem trazer critérios para cuidar desse tipo de violência mais específica, mais escondida, que é difícil de provar. Então a Lei Maria da Penha foi tratada, foi idealizada para isso. Então, hoje, para que uma mulher se valha dos benefícios da Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas, proibição de aplicação da Lei 90/99, que são os institutos despenalizadores, não é? A justiça restaurativa. Então, para que ela seja beneficiada por esse sistema, é necessário que a violência aconteça. Tem um vínculo familiar, tem um vínculo afetivo, tem um vínculo amoroso, né? Um vínculo familiar. Então essa é a extensão da Lei Maria da Penha. Ela não, em regra, ela não se aplica para aqueles casos fora do ambiente doméstico, ou em razão do ambiente doméstico, ou fora de uma relação de coabitação, né? Pode ser aplicada entre a vítima e a filha, enfim. Mas tem que ter aquela situação, aquele vínculo, né, amoroso ou familiar. Né? Ocorre que chegou no Supremo, né, um processo lá de Minas Gerais, que buscou a aplicação da medida protetiva para uma situação fora desse espectro. Então, uma pessoa que não tinha vínculos afetivos ou familiares com o suposto agressor, pediu medidas protetivas e não foi concedida, enfim, foi travando-se uma discussão judicial nas instâncias ordinárias, chegou-se ao STF. Então, o STF, em breve, vai definir se as medidas protetivas, ou seja, se a Lei Maria da Penha tem aplicação fora dessas situações de relação doméstica e familiar, ou pode ser aplicada para toda e qualquer mulher vítima de violência. Então, nós estamos aqui num marco importante. Na minha concepção, a mulher ela já conta com uma proteção
não precisaríamos estender a Lei Maria da Penha para além das fronteiras familiares e de vínculos. Por quê? Porque tem um Código Penal, o Código de Processo Penal, que já tutela o ser humano. E a Lei Maria da Penha, notadamente as medidas protetivas, foram criadas por um contexto específico, mais restrito. Não é? Então nós queremos aqui, os adeptos dessa teoria mais ampliativa, eles se apoiam nos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, como o Tratado de Belém, né, que fala sobre a tutela, a proteção da mulher. Então, o que acontece? Me parece que justificar a aplicação desse tratado para legitimar a aplicação da Lei Maria da Penha para os casos mais amplos, fora de contexto doméstico e familiar, é dar uma interpretação que o tratado não abrange. Nós queremos fazer um puxadinho interpretativo para justificar a aplicação da Lei Maria da Penha fora dos casos em que tradicionalmente ela foi concebida. Me parece que isso é perigoso, porque nós sabemos as vantagens que a Lei Maria da Penha concede para as mulheres vítimas de violência doméstica, e querer ampliar isso para mulheres fora desse contexto, isso vai trazer uma colidência com outras garantias fundamentais, como o direito à prova, direito ao contraditório mais amplo, e eu acho isso perigoso. Né? Em nome de uma tentativa de proteção, você protege excessivamente um grupo e desprotege em contrapartida ao outro. Deixa o outro grupo completamente desassistido. Então eu vejo com preocupação isso. Doutor, só para a gente poder entender, né, para aqueles que nos assistem, nos acompanham, né, os seus seguidores, para entender, o senhor teria como dar um exemplo dessa ampliação? Em que casos, um exemplo hipotético, isso seria aplicado? Sim, por exemplo, no caso de direito de vizinhança. A vizinha do condomínio, ela não está abrangida pela Lei Maria da Penha. Ela não tem um vínculo afetivo, amoroso, familiar, né, de coabitação com o autor do fato. Imagina que haja uma discussão entre esses vizinhos, em razão dessa interpretação extensiva, ela teria direito, em tese, de pedir medidas protetivas contra o seu vizinho, se valendo do Instituto da Lei Maria da Penha, que foi concebido para uma situação mais restrita, de âmbito familiar, doméstico e de coabitação. Então essa é a ideia, né, na prática, que nós vamos ter esse problema de tomar de empréstimo um instituto que não foi criado para isso. E isso é muito sério, né, doutor? Porque, vamos supor, pegando aí o exemplo que o doutor deu, condomínio geralmente é onde surgem os maiores conflitos, né? Para isso existe o direito de vizinhança, né, que já protege essas situações, né? Então seria realmente algo preocupante pela ótica que o doutor está trazendo aqui, né? E precisaria, lógico, de um maior debate sobre isso, né? Para que isso não passe assim, simplesmente de uma forma, né, jogada e sem uma análise mais técnica sobre o tema, né? Isso pode trazer sérios problemas, né? Eu vou além. Aqui outro exemplo. Então vamos supor que numa situação fora da Lei Maria da Penha, uma ameaça proferida por um vizinho contra uma vizinha, fora do ambiente da Lei Maria da Penha, esse processo é de ação pública condicionada à representação. Já com a Lei Maria da Penha, com a atração da Lei Maria da Penha, deixa de ser condicionada e passa a ser incondicionada. Então, ou seja, uma discussão trivial pode virar uma ação pública incondicionada. E detalhe, sem possibilidade dos institutos despenalizadores da 9099, que seria aplicada caso a Lei Maria da Penha não tivesse vigente, né? Não fosse aplicada para aquele caso. Olha quanta situação, quantos direitos o homem acusado nessa situação perderia em razão da aplicação da Maria da Penha para contextos diversos do familiar e doméstico. Isso é muito preocupante e eu convido aqui os seguidores a irem acompanhando, né, os nossos episódios, né, do Lei Maria da Penha em Foco, até para se manter informado,
quanto a essa evolução dessa análise que o STF está fazendo, né, doutor? Eu vou além, eu acho que é uma involução, Involução, no meu ponto de exatamente. vista, porque ali querem, através de uma interpretação, tudo pode na interpretação, e querem aplicar direitos que, repito, deveriam ficar confinados àquele motivo pelo qual a lei existe, e não trazer de empréstimo e ampliar para todos os casos. Isso vai aumentar a judicialização, vai inflar o sistema de justiça criminal, que já está inflado, saturado, e nós estamos deixando de tratar de questões mais importantes para cuidar, aplicar de Lei Maria da Penha para vizinho, para pessoas que você não conhece. Eu acho que não é esse o propósito, estamos fugindo da finalidade. Com certeza, doutor. Bom, como todos vocês sabem, já é de costume, o doutor Júlio sempre responde algumas perguntas enviadas por vocês que nos seguem, né? E chegou aqui uma dúvida de um seguidor não, uma seguidora. Uma seguidora. É a Vanessa, da Praia Grande, na qual ela traz a seguinte pergunta, doutor Júlio. O homem preso na Lei Maria da Penha, ele pode sair numa audiência de custódia? Perfeito, excelente pergunta. É Vanessa, é isso? Vanessa, de Praia Grande. Praia Grande. Vanessa, tudo de bom? Obrigado pela sua pergunta. Muito inteligente a sua pergunta. É uma pergunta que é feita com grande frequência. Vamos lá. A audiência de custódia ela é feita basicamente para avaliar se a pessoa custodiada sofreu ou não violência policial, né? Aqui nós temos que analisar duas situações. Esse homem foi preso em razão de um flagrante ou em razão de uma prisão preventiva ou de um cumprimento de pena. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se foi uma prisão em flagrante, essa prisão poderá ser convertida em prisão preventiva, ok? Então o homem, vamos supor, é preso em flagrante por ter ou descumprido protetivas ou porque cometeu uma ameaça, enfim. Aí ele é trazido para a delegacia, lavra-se o flagrante e em até 24 horas ele é submetido à audiência de custódia lá no fórum com o juiz lá plantonista da custódia. Nesse caso, quando é prisão em flagrante, poderá o juiz da custódia conceder a liberdade provisória. Geralmente é comum isso acontecer. O delegado de polícia não pode fazer isso, só o juiz. Então ele vai conceder a liberdade provisória ou não, ou vai converter aquela prisão e vai homologar a prisão preventiva, transformando ela em prisão, em flagrante em prisão preventiva. Okay? Agora, caso diferente é quando o homem está foragido, em razão de um processo que ele já responde e o juiz decretou a prisão preventiva dele. E num determinado momento ele é parado na blitz, pegam ele, vai tirar o RG, pegam ele e acabam capturando essa pessoa. E como ele foi preso, toda pessoa presa é submetida à audiência de custódia. Nesse caso, em que a captura se deu em razão de uma prisão preventiva anteriormente decretada por outro juiz, o juiz da custódia não vai conceder liberdade provisória. Ele simplesmente vai atestar se houve violência contra o custodiado e vai cumprir a decisão de outro colega de toga que foi motivo daquela prisão, daquela custódia. Então, captura de homem em razão de prisão preventiva decretada por outro juiz, o juiz da custódia não vai se meter nessa questão. Qualquer pedido de liberdade provisória tem que ser feito diretamente para o juiz que decretou originariamente ou um habeas corpus para o tribunal. E por fim, aquele homem que é capturado porque foi condenado em processo, transitado e julgado. Esse homem, quando é capturado, também passa para a audiência de custódia. Porém, aí ele vai cumprir uma pena. Então não cabe o juiz da custódia reavaliar os critérios, rever a decisão, porque o processo, afinal de contas, já transitou em julgado, não cabe mais recurso. Então, a finalidade ali é simplesmente para ver se ele não sofreu nenhuma violação aos seus direitos, não foi agredido. Então, nesse caso também, o juiz da custódia não se intromete, aí a questão vai para o juiz da execução penal. Bom, Vanessa, espero que tenha sido esclarecida aí a sua dúvida. Grande beijo para você. Tudo de bom, Vanessa. Vamos lá.
Doutor Júlio, e quanto tempo dura uma prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva? Já que a gente já entrou nesse gancho, já vamos puxar essa linha aqui. Veja, a prisão preventiva ela não tem prazo no Brasil. Ela dura enquanto a situação de risco perdurar, né? Então, quando é decretada essa prisão preventiva, o juiz ele vai avaliar, né, se essa prisão ela vai se estender ou não. Obviamente que o juiz hoje ele tem o dever de reavaliar a necessidade da prisão a cada 90 dias. Isso não significa que deu 90 dias o juiz vai revogar essa prisão. Ele vai reavaliar para ver se é necessário ou não. Porém, é uma situação bem difícil de responder na prática, porque a prisão ela vai decorrer de vários critérios, vários fatores. Então, o tempo de prisão depende se a pessoa é primária, do grau de risco que ela representou, se foi uma agressão, né? Depende da violação, porque existe uma violação de protetiva, que é aquela em que o homem, tendo protetiva, manda uma mensagem de oi, de bom dia, de eu te amo. Isso é uma violação, né? Que pode acarretar prisão preventiva, embora eu discorde. Eu acho que nós temos outros elementos, a tornozeleira eletrônica, ampliar as restrições, audiência de advertência, mas não podemos usar a prisão preventiva no primeiro critério, porque é a principal restrição, né, de direitos. Mas pode acontecer e acontece. Por isso que é importante você, homem que tem protetiva, respeitar fielmente a ordem judicial. Tá? Você pode não concordar, e eu concordo com isso. Aí existem os mecanismos de impugnação, mas jamais descumpra a ordem judicial, já começou mal. Então, aquele homem que está foragido ou está preso em razão da quebra da protetiva, vai depender muito a sua soltura de alguns fatores, como a gravidade do descumprimento, se existe histórico e também a questão da audiência, acho que é importante, né? Você pode estar preso preventivamente, se sua audiência tiver um tempo já razoável para acontecer, você pode sair na data dessa audiência. Geralmente, quem está preso preventivamente por descumprimento, sai na data da audiência. Por quê? Se você é primário, tem bons antecedentes, e o descumprimento foi pontual, então hoje, ainda mais com a alteração da pena pelo pacote antifeminicídio, que elevou a pena do descumprimento para um mínimo de reclusão de 2 anos. Então você já, mesmo condenado, você vai pegar 2 anos de reclusão. Só que aí, como você é primário e tem bons antecedentes, você provavelmente vai ter um benefício, vai cumprir essa pena em regime aberto, se for condenado, ou vai substituir essa pena pelo sursis. Então, na data da audiência, dificilmente alguém fica preso por descumprimento. Mas até essa audiência acontecer, o juiz geralmente mantém esse homem custodiado até a data da audiência. Doutor Júlio, o doutor falou uma palavra agora que talvez muitos, né, dos que nos acompanham, alguns já devem saber, né, mas talvez aqueles que estão chegando agora no canal ainda não tenham conhecimento dela. O que é o sursis, que o senhor mencionou agora há pouco? O sursis é um benefício, né, que é uma forma de substituir, né, a pena imposta, né? Ocorre que o sursis ele tem um período de maturação, de cumprimento de alguns requisitos. Geralmente o mínimo desse período são de 2 anos. Então se a pessoa é apenada, e aí o juiz fala, vou substituir a sua pena pelo sursis, que é um benefício, né, prisional, que é mais brando, né? Então durante esse período de teste, você vai cumprir algumas exigências, como comparecer mensalmente ao fórum, vai se inscrever em um programa de educação, proibição de se distanciar da comarca sem autorização, uma série de limitações. Proibição também de sair durante a madrugada, alguns juízes aplicam isso. Ocorre que, como se trata de um benefício e o mínimo de cumprimento são 2 anos, em alguns casos, na maioria deles inclusive, o homem é condenado a uma pena, por exemplo, de 6 meses, 1 ano. E muitos juízes acabam dando esse benefício em troca, em substituição da pena
Então, o benefício acaba sendo mais grave, mais prejudicial do que a pena principal imposta. Então, fica uma situação esquizofrênica. Então, só no Brasil tem isso. Então, muitos juízes acabam substituindo a pena de 6 meses, de 3 meses, por um sursis, onde o tempo de cumprimento dos requisitos são 2 anos. Então, o que nós fazemos nesses casos? O cliente é condenado, não cabe mais recurso, ele sai da vara, ou da onde condenou, e vai para a vara de execuções criminais. Quando ele é intimado para começar a cumprir essa pena, através de uma audiência chamada admonitória, nós entramos com um pedido pedindo ali a substituição, a renúncia do benefício, que de benefício não tem nada. Então nós pedimos a renúncia do sursis para que o cliente possa cumprir a sua pena em regime aberto em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, geralmente, como é um benefício, ele pode ser renunciado. Então a nossa estratégia tem funcionado, pedir a renúncia desse benefício quando a pena principal for menor que o tempo de 2 anos. Bom, nada melhor do que esclarecer muito bem, né, todas essas questões aqui que ficam aqui permeando ali Maria da Penha. Claro, né, que os sem seguidores dúvida. possam estar realmente muito bem informados. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. Doutor, fazendo um gancho aqui com a questão da violação da medida protetiva, né? Um outro seguidor, Ricardo, ele não falou de onde ele era, mas Ricardo, acredito que você nos acompanha já, né? Então você me mandou uma pergunta assim, ó: o que fazer quando o homem tem protetivas e a vítima frequenta o mesmo local, como igreja, restaurantes? A gente sabe que isso acontece muito, né, doutor? Como é que se resolve essa situação agora? Boa pergunta. O que acontece? Nesses casos, primeiro a suposta vítima não descumpre protetiva, tá? Então vamos deixar isso claro, porque a protetiva é um benefício para a mulher vítima de violência doméstica. Então ela não pode descumprir aquilo que a beneficia. Ela pode agir de forma contraditória. Isso, por exemplo, é um caso de agir contraditório. Porque em muitos casos, a mulher, quando pede medidas protetivas, ela pede também para perseguir o homem, para cuidar da vida dele. Porque, sabendo que ele não pode frequentar os mesmos locais, ela passa a frequentar aqueles locais para cavar um descumprimento e esse homem preso. Então tem que ficar muito atento. Então, nesses casos, veja, o que eu oriento? Uma análise mais segura, considerando que tem decisão para tudo quanto é gosto. Né? Mesmo, ainda que você esteja primeiro lá, almoçando, jantando, confraternizando, a vítima ingressa no ambiente, eu recomendo o quê? Você fazer uma tomada através do seu celular, do smartphone, falando, ó, hoje é dia tal, estou aqui no bar tal, e cheguei primeiro, e nesse momento a suposta vítima que tem medidas protetivas acabou de adentrar o recinto. Estou finalizando o meu almoço, a minha janta, estou me retirando. Feito isso, se retire depois da sua refeição, entregue essa gravação para o seu advogado especializado e esse advogado deverá reportar o ato para o juiz como uma manifestação de boa-fé. Por quê? Se você não fizer isso, a suposta vítima tirar uma foto, gravar você, ela vai dizer que você entrou lá depois, que você está perseguindo, até você provar que focinho de porco não é tomada, o juiz já decretou a sua prisão, já determinou a imposição de tornozeleira eletrônica, ou vai agendar uma audiência de advertência para puxar a sua orelha. Então, não vacile. Então, percebeu isso? Colhe testemunhas e já informa imediatamente o juiz da protetiva como uma atitude de boa-fé. Fazendo isso, minimiza os seus riscos de ter algum prejuízo, alguma situação agravada na sua protetiva. Doutor, e eu particularmente, eu já vi casos onde sai a medida e o juiz, na própria medida, ele já determina que se ele tiver chegado antes no local e a vítima chegar depois, ele deve se retirar imediatamente do local. Isso é comum acontecer. Por isso que, óbvio, você não vai tirar, parar, deixar de comer para sair. Acho que você termina, né? Porque aí é o princípio da dignidade da pessoa humana. E se retire o quanto antes, guarde também o comprovante, para
todas as provas são fundamentais, principalmente se der para pegar a câmera do estabelecimento, porque você não sabe o que a suposta vítima vai alegar, e se ela alegar que você está perseguindo, o ônus da prova é todo seu. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha há uma inversão odiosa do ônus. A palavra da suposta vítima tem fé pública. Então, nesse caso, você precisa ficar atento. Então, tem protetivas, todo cuidado é pouco. Doutor, me tira uma dúvida. O doutor já pegou alguns casos onde, na medida, fala que esse homem, né, no caso, vamos falar assim, ele não pode nem se comunicar com terceiros ligados à vítima? O senhor já viu uma decisão nesse sentido? Sim, essa é uma decisão perigosa. Quando você fala, proíbe um homem de se aproximar da vítima, você está sabendo, você está identificando, individualizando essa pessoa. Quando você proíbe que ele se comunique com terceiros ligados à suposta vítima, você deixa uma brecha. O que são terceiros ligados? Então, como isso restringe direitos, a decisão ela tem que ser clara para ser corretamente obedecida. Aqui me parece uma decisão ambígua que leva ao erro. Quando isso acontece, acho que a primeira providência é pedir esclarecimentos para o juiz de quais seriam essas pessoas. Porque geralmente as pessoas têm amigos em comuns, né? Às vezes tem até parentes da suposta vítima que tem bom relacionamento com o homem intimado. Só o parente ele não quer ser restringido pelas protetivas. Ele quer continuar falando, independente da protetiva que a irmã, a mãe tenha. Então, nesses casos é importante pegar a declaração desse terceiro dizendo que ele não quer nenhuma restrição, porque isso afeta o terceiro sem ele pedir. Então é importante esse terceiro dar uma declaração, o homem intimado apresenta para o seu advogado que apresentará uma petição fundamentada pedindo para que as protetivas não se apliquem nesse contexto. No meu ver, inclusive, me parece uma decisão um pouco desconexa, né, com a realidade, porque, veja, primeiro que a gente não identifica o terceiro pode ser qualquer pessoa, e segundo também que numa decisão assim você não identifica nem os meios de contato, né? Que tipo de contato? É um contato pessoal? É um contato por telefone? É um contato, né? Então, assim, fica realmente complicada a situação aqui, e por isso a necessidade de se ir atrás de um advogado especializado que possa orientar da melhor forma, né, doutor? Porque senão isso daqui vai virar um problema muito maior para ele, né? Essa decisão é um cheque em branco, que você entrega para a suposta vítima, ela preencheu aquilo que ela quiser. Se você falou com um padeiro, você falou com o garçom, se é uma pessoa em comum que ela frequenta, ela pode alegar isso também. Estou aqui fazendo um exemplo extremado. Né? Mas isso tem um agravante quando você tem criança no meio. E aí, como que a pessoa... O homem não pode entrar em contato com a genitora. Mas geralmente uma criança de 2, 3 anos tem a residência fixada na casa materna, entrar em contato com a criança, entrar indiretamente em contato com a suposta vítima, logo corre o seu risco de descumprir protetivo. E quem vai fazer essa ponte? Então esse terceiro tem que intermediar. Né? E aí, entre outra crítica minha, você impor essa limitação e obrigar um terceiro a intermediar, imagina, o homem, os pais dele são pessoas idosas, têm seus compromissos, agora durante a protetiva eles vão ter dispor de um tempo que eles não querem, ou às vezes não podem, para ficar intermediando porque o juiz quis assim. Eu acho que não é razoável você jogar essa responsabilidade que é dos pais, né, para terceiros, e não tem nada a ver com essa situação. Entendi. Doutor, tem uma dúvida da Gisele de Uberlândia, que eu acho que o doutor até já esclareceu, mas vale a pena a gente dar uma reforçada aqui novamente. A dúvida dela é: a vítima que entra em contato descumpre medidas protetivas? Vamos lá, boa pergunta. Em regra não, né? Porque, como eu disse, as medidas protetivas são um benefício para a mulher vítima de violência doméstica. Então ela não pode ser prejudicada por estar exercendo um direito. O que acontece
é que a suposta vítima age de forma contraditória, ou seja, ela pede medidas protetivas, alegando se encontrar em risco, e automaticamente ela procura aquele homem contra quem ela pediu restrição, alegando que está em risco. Então esse comportamento, nas minhas propostas de atualização da Lei Maria da Penha, eu entendo que esse comportamento ambíguo, contraditório, deveria ser interpretado pelo juiz como um pedido implícito ou tácito de revogação de medidas protetivas. Agora, diferente, aqui é um ponto que eu gosto de chamar a atenção para você, homem, puxar a orelha. Porque quando às vezes o homem tem medida protetiva, ele liga e fala, doutor, tem uma prova cabal que a mulher entrou em contato comigo, ela está agindo de forma contraditória, eu vi o seu vídeo. Calma lá, calma. Às vezes ela entrou em contato para falar que o filho está doente. O cliente veio perguntando, olha aqui, ó, ela entrou em contato. Eu falei, calma, não podemos estabelecer uma interpretação 880. Ela entrou em contato, não foi para falar dos seus olhos azuis, seus olhos verdes. Ela quis se dizer, de comunicar sobre o estado de saúde do seu filho. Isso não é e nunca vai ser um ato contraditório. Nós temos que avaliar se o ato contraditório advém de uma tentativa dela de se aproximar de você, querendo reatar o relacionamento, querendo chamar sua atenção, ou uma situação episódica, pontual, onde você está sendo comunicado de algo importante. Então essa situação precisa ser analisada e valorada. Se foi um contato desse para comunicar uma situação pontual, esqueça, isso não é um atuar contraditório, perfeito? Isso é importante a gente esclarecer. Mas doutor, o doutor entende também que muitas dessas dúvidas, né, no caso aí do exemplo que o doutor colocou, desse cliente, se deve também a algumas decisões que elas não são esclarecedoras ou são decisões muito padronizadas, que não aprofundam ali na situação para poder trazer um esclarecimento melhor do que é realmente uma aproximação por uma questão de que já tem um filho, de que precisa comunicar a questão da saúde do filho, porque aí a gente já entra na esfera do direito de família, né, onde o pai, muitas vezes afastado da mãe, ele tem que ter notícia dos filhos, né? E como é que o senhor vê essas decisões que são padronizadas? Olha, é difícil. Hoje no país você tem mais ou menos 600 mil protetivas todo ano. E é impossível você, numa decisão, cobrir todas as hipóteses da vida. Não dá, é impossível. Então, o juiz tenta cercar aquelas situações mais triviais. Então nós temos esse desafio, né? A decisão lá não é onipresente. Ela acaba tendo furos. E por outro lado, nós temos aqui um revanchismo entre as partes. Geralmente, algumas mulheres acabam pedindo medidas protetivas para cometerem alienação parental, para dificultar a vida do homem, para dificultar a convivência. E nós sabemos que, óbvio, que qualquer vírgula ela vai interpretar da forma que ela quer para prejudicar a outra parte. Então nós temos que ter esse cuidado, nós operadores do direito, né, ficar um pouco mais alheio a essa questão, essa divisão entre as partes e buscar a melhor interpretação, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Quando o cliente traz uma demanda, nós temos que avaliar, por exemplo, se essa questão que nós estamos tratando aqui, ela é uma tentativa da suposta vítima de se reconciliar ou ela está trazendo uma informação, né? Então, aí eu acho que o advogado tem que ter a sensibilidade e o bom senso de orientar o seu cliente e falar, olha, isso aqui não é descumprimento por isso, né? Para o cliente também saber, né? Mas não existe uma resposta padronizada. A questão o mundo é muito mais complexo do que aquela capacidade que nós temos de descrevê-lo. E por outro lado, nós temos as partes em pé de guerra, querendo tirar proveito de uma vírgula qualquer. Então cada um vai dar a sua interpretação e aí cabe ao advogado depois levar essa questão pontual para dentro da protetiva. Muito bem esclarecido, doutor. Obrigada. Obrigado. Doutor, tem uma dúvida aqui da Vânia de Angra dos Reis e ela pergunta assim:
Meu marido foi absolvido na Lei Maria da Penha, mas continua com as medidas protetivas. Não teria que ser revogada? Pois é, excelente pergunta. Essa pergunta, ela é objeto de uma crítica que eu teço, inclusive, porque a partir da Lei 14.550 de 2023, as medidas protetivas passaram a ser legalmente autônomas. O que significa isso? A vítima vai na delegacia, relata uma situação de possível agressão e automaticamente você tem, de um lado, a medida protetiva, que proíbe o homem de se aproximar, de entrar em contato, e de outro lado, completamente diferente, uma investigação criminal para apurar essa questão da violência. Então são mundos à parte, protetiva e inquérito policial, mas elas decorrem do mesmo eixo, que é o boletim de ocorrência que a vítima fez, alegando ter sofrido violência doméstica. Pois bem, vamos supor que as protetivas estão vigorando, esse inquérito policial evolui, nasce uma ação criminal, e no final dessa ação criminal, o juiz absolve o homem, fala, não teve lesão corporal. Aí, essa autonomia está dizendo o seguinte, que por mais que aconteça a absolvição desse homem, como essa protetiva ela é autônoma, ela não vai ser influenciada pela absolvição do homem. Aí você fala como? A legislação disse o seguinte, se hoje é dia, a legislação falou, olha, e o que é dia se entende de noite. Criou-se um artificialismo para dar sustentação a uma protetiva. Não tem lógica nenhuma. É um ato de vontade do legislador violando, atropelando a lógica que deve imperar em tudo. Mas esse é o entendimento. Então eu entendo o seguinte, ora, se a protetiva, aqui é a minha crítica central, se a protetiva foi concedida a partir da vontade da suposta vítima, num relato unilateral sem provas, e se esse relato ensejou também um processo criminal que esse homem foi absolvido, nós estamos dizendo, mantendo essa protetiva vigente, que o juiz que absolveu, o promotor que atuou, o delegado que atuou, todas as agências de judiciárias atuaram não prestam. Todo mundo trabalhou, analisou o caso, no final viu que nada disso aconteceu. E você manter uma protetiva vigente, você está desprezando todo o trabalho competente que foi feito pelas instâncias judiciais e apostando único e exclusivamente na versão unilateral de uma mulher que se diz vítima. E de manter ainda a protetiva apesar de uma absolvição. Isso viola completamente a lógica, o razoável. Então, isso tem que acabar. É óbvio que uma absolvição gerou uma situação nova que se sobrepõe à vontade, ao desejo de uma mulher que se diz vítima. Então, deve sim vincular a protetiva e, diante de uma absolvição, essa protetiva tem que ser sumariamente revogada. Mas a legislação não fala isso, isso é uma crítica minha. Mas é uma irracionalidade, é uma inversão, uma deturpação da lógica você manter uma protetiva e por outro lado, um processo no qual o acusado foi absolvido. Por isso a necessidade de você contar, né, com o apoio jurídico, né, de uma equipe especializada, como é o caso do escritório do doutor, porque são tantos detalhes que se perdem na informação, né, doutor? E se você não tem ali um aparato, não tem ali alguém especializado nessa área, isso pode trazer um sério prejuízo, não é isso? Totais, porque o homem com protetiva, muitos falam, mas as protetivas são restrições ínfimas na vida do homem. Quem fala isso é porque ele está totalmente alheio à realidade, não vive a realidade. Vive num gabinete, mas não vive a realidade como ela é. Então eu entendo que é óbvio que o homem que tem protetivas, ele tem prejuízos. É limitação a direitos fundamentais, viola o seu direito de ir e vir, muitos perdem emprego, perdem a oportunidade de se recolocarem no mercado, ficam com a sua visita prejudicada com seus filhos, que aí fala, mas as medidas protetivas
elas não afetam, não prejudicam a convivência do pai com o filho? Prejudicam. Onde vocês estão vivendo? Estão vivendo em Marte. Quem fala isso está vivendo em Marte. Claro que prejudica. A pessoa que tem protetiva, como vai exercer a convivência com o filho? E o pai que não tem parentes para fazer essa intermediação? Você acha que os parentes da vítima estão ligando para esse homem? Eu acho que não vão ajudar. E aí dizer que simplesmente que não afeta, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um argumento panfletário, um argumento mentiroso para enganar a sociedade. Está errado isso. Lógico que atrapalha, que interfere. Você que tem um filho pequeno com medida protetiva, pergunta para todo mundo que tem protetiva, que tem filhos, como que ele vai exercer a paternidade, a convivência com protetivas. É um absurdo. Isso tem que ser alterado. Então, é óbvio que atrapalha. Então dizer que as protetivas afetam direitos mínimos do homem é um argumento assim vazio, oco. É um argumento que não tem sustentação. Né? É porque o que a gente observa é uma privação da liberdade também. Né? Total. E da dignidade também. Não é nada contra. Eu também não quero acabar com as protetivas. Também vamos deixar isso claro. Né? Parece, então vou acabar com as protetivas. Não. Mas aí, um pai que não tem parentes para fazer essa ponte, já que a vítima obteve essa proteção, ela tem o dever de indicar alguém, pelo menos, para poder que o seu filho ou sua filha exerça minimamente o contato com o pai, porque é o direito da criança ter convivência com o pai. Então, nesses casos é importante a gente resolver isso tudo na vara de violência doméstica. Essa questão também, olha, aqui na vara de violência doméstica a gente não discute outras coisas. Você impõe uma protetiva, cria um problema que não tinha e joga no colo agora do juiz lá da família. Você fomenta com tudo isso a judicialização. O judiciário sempre prega campanhas de conscientização para não entrar com um processo à toa e toda aquela retórica. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um estímulo à judicialização. A protetiva precisa cuidar de pontos mínimos para que não haja qualquer situação que motive um processo na vara da família. Então, tem medida protetiva aqui, o homem é obrigado a entrar com processo para poder conviver, porque se falar de convivência na vara da família, falar, não, aqui não pode tratar disso, é só na vara da família. Aí aumenta a judicialização, aumenta o custo público que eu, você, todos nós pagamos. Exatamente. Doutor, o seguidor disse assim, que ele está procurado em razão de descumprimento de medidas protetivas. E a pergunta dele é, há como revogar a prisão preventiva neste caso? Ótima pergunta. Difícil advogar para homem foragido. Porque quando você está foragido, o juiz ou a juíza pouco vai entender o seu lado. Porque ele vai entender a sua evasão como um ato atentatório contra a decisão. Então, como que o juiz vai conceder um benefício para alguém que está foragido e não está respeitando a ordem? Então, isso é um desafio atuar para quem está foragido. Aqui vai uma dica de ouro, de graça, hein? De graça. Quando existem casos assim, do homem foragido por descumprimento de protetivas, eu acho que não vale a pena o habeas corpus, porque é uma tentativa um pouco remota de chance de conseguir. Eu lutaria para que essa audiência do descumprimento, a audiência de instrução e julgamento, acontecesse o mais rápido possível. Por quê? Porque se esse homem é primário, tem bons antecedentes, se o descumprimento foi um descumprimento que não foi associado a outro crime, por exemplo, ele vai sair no dia da audiência. Por quê? Porque aí nós vamos ter que substituir a preventiva pela pena. Então a pena, se ficar no mínimo legal de 2 anos, ele vai cumprir em regime aberto ou vai ser beneficiado pela substituição do SUSIS. Então nesse caso, a preventiva dele cai no dia da audiência, a tendência é essa. Então tem medidas protetivas, está com mandado de prisão, está foragido, ao invés de ficar lutando pelo habeas corpus, pedido de reconsideração para o juiz, uma boa estratégia é você tentar
fazer com que essa audiência aconteça o mais breve possível. E aí, nessa audiência, na pior das hipóteses, me parece que na maioria dos casos, você não vai ficar um dia preso em razão da pena ser incompatível. O regime aberto é incompatível com a prisão preventiva. E aí, você acaba ganhando a liberdade no dia da audiência. Bom, então tá respondido. Se você está nessa situação, como você bem relatou aqui, procura o Dr. Júlio para ele poder ajudá-lo a resolver essa questão quanto antes. Doutor, um outro seguidor, o Gerson de Passo Fundo, ele disse assim: minhas medidas protetivas têm duração de 6 meses. Ao final do prazo, elas são extintas automaticamente ou preciso entrar com algum pedido? E aí eu acrescento uma pergunta minha para o doutor. É possível mais de uma medida? Sim, é possível. Então, obrigado pela sua pergunta, Gerson. É possível, ele pode ter medidas protetivas de diversas formas. Eu tenho clientes com 4 medidas protetivas. Por quê? Uma foi a mãe, outra foi a irmã, outra foi a companheira, outra foi a filha. Então, pedidas de forma autônoma. Então, se tem mais de uma medida protetiva, você tem que analisar a defesa individualmente. Não dá para você fazer uma defesa no atacado, né? Então, primeiro ponto. Agora, com relação a essa questão, se o juiz fixou, aqui é uma coisa bastante interessante, se o juiz fixou um prazo de duração da sua medida protetiva, não acredite nesse prazo. O juiz não está falando que ao final desse prazo, ele vai revogar as protetivas. Não tem uma promessa de revogação, ok? Existe uma promessa de revisão. Ele está dizendo o seguinte: fim do prazo estabelecido aqui mínimo, que o juiz fixou de 6 meses, eu vou analisar se é o caso de revogação ou de prorrogação. Mas eu te antecipo que se você estiver aguardando o prazo fixado para o juiz, achando que ele vai revogar, lê do engano. Ele vai, no final desse prazo, pedir a intimação da suposta vítima, e a suposta vítima, com toda certeza, vai dizer que ainda se sente em risco, e o juiz, diante dessa manifestação da suposta vítima, prorrogará essa protetiva por mais 6 meses, e não acho nada estranho se ele prorrogar por mais 1 ano essa protetiva. Então, é importante que não deixe de se defender das medidas protetivas, da sua versão, achando que ao final desse período o juiz será obrigado a revogar. Nada disso, não vai acontecer isso. Tá? Ele vai intimar a suposta vítima e se ela dizer que está em risco, o juiz vai prorrogar por mais 6 meses ou 1 ano. Caramba! Então fiquem atentos a isso é muito importante, viu? Uma curiosidade. Qual que é a medida protetiva mais longa que o doutor já presenciou? Ah, sim, sem dúvida. Eu presenciei aqui em São Paulo, uma das varas de violência doméstica, um homem com quase 10 anos de medidas protetivas. Chegou ao escritório, um homem, por incrível que pareça, com quase 10 anos de medidas protetivas ininterruptas. Ele chegou ao escritório e formulamos o pedido, e detalhe, 10 anos sem notícia de descumprimento. Eu acho que a vítima nem sabia mais que tinha essas protetivas. Aí, por incrível que pareça, a juíza do juizado de violência doméstica, diante do nosso pedido, mandou intimar a suposta vítima para ela informar se ela se sente em risco ainda. E aí se valeu de um enunciado do STJ, o enunciado tema 1249, que diz que a suposta vítima deve ser intimada previamente sobre o pedido de revogação das medidas protetivas. Veja, nós estamos aqui tratando de uma medida protetiva de quase 1 década. Se nesse período nós não tivermos nenhuma notícia de descumprimento por parte da suposta vítima, é óbvio que a sua intimação é totalmente desnecessária e arbitrária. Você está tirando a toga do juiz e colocando nas costas da vítima, entregando a caneta da decisão para a vítima. Você não está sendo justo. Você está transferindo a jurisdição para a vítima.
A vítima, ela é dona, ela manda no juiz, porque o juiz, nesse caso, passa a ser um homologador do desejo. Um homologador do desejo. Então, aqui, obviamente, que o caso que eu trouxe, das protetivas de 1 década, não se refere ao mesmo caso que o STJ determina previamente a oitiva da suposta vítima. Quando o STJ determina a oitiva prévia, é naqueles casos de medidas protetivas vigorando por 6 meses, 1 ano. São medidas protetivas novas. Agora, querer utilizar essa temática e transpor sem a devida análise, ter devido cuidado e a responsabilidade, por um caso de 10 anos, é maldade. É maldade. É não olhar casualmente o caso concreto. É não olhar com os olhos de julgador. É trazer, infelizmente, a decisão, como muitas são feitas, de uma forma automática, sem avaliação. Eu acho que precisávamos ter esse rigor e não simplesmente apostarmos no desejo. Porque o homem, ele entende as medidas protetivas. O que ele não entende é porque os seus argumentos não são avaliados. Esse é o grande problema. Ninguém se insurge contra a protetiva, mas o que deixa a pessoa revoltada, indignada, é que os argumentos delas não são analisados. E utilizar o tema 1249 por uma medida protetiva de 10 anos que nunca teve sequer uma notícia de descumprimento, não está certo. É mais do que uma pena. É 1 década de vigência. Não é razoável, não é proporcional. Sem contar que pode ser que nem consiga mais localizar essa vítima, né, doutor? Não, nesse caso consegue, porque tem uma filha em comum, tudo, né? Mas eu penso que a interpretação 100% favorável, eu acho que essa preocupação ela tem que ser feita no momento da concessão das protetivas, né? Agora 10 anos se passaram, você manter ainda uma protetiva e intimar a suposta vítima depois de todo esse tempo, sem notícia desses 10 anos de descumprimento, eu acho total exagero. Aí nós estamos cometendo uma violência institucional contra o homem. Esse homem está sofrendo violência praticada pelo Estado contra ele. Mas agora ele sabe dos direitos dele, né, doutor? O doutor está esclarecendo aqui, ele sabe muito bem que determinado prazo é bom que ele procure, né, sempre um apoio jurídico para poder entender melhor essa situação e os meios de revogação que existe, né? Nesse caso, eu acho que, de certa forma, ele acabou concorrendo com isso porque ele não se defendeu. Exato. Então, vigora na Lei Maria da Penha, notadamente nas medidas protetivas, o princípio que eu denomino quem não chora não mama. Se você não se defendeu, ninguém vai pensar em você. Né? Ninguém melhor do que você, da sua defesa, para pensar em você, nos seus direitos. Prova disso é com 10 anos de vigência. Né? Então, você que tem intenção de se defender, de tirar rápido essa protetiva, se é difícil com a defesa, imagina sem. Né? Então, você que homem que tem medidas protetivas, não deixe de se defender, dar sua versão dos fatos. Acho que é importante você incomodar, provocar, né, esperneando. E o direito não socorre aquele que dorme, exatamente, né? Já diz bem lembrado. O brocado jurídico. Doutor, e qual que é a explicação para se ter tantas decisões diferentes no âmbito da Lei Maria da Penha? Entendo que a falta de sistematização. Não temos uma coerência. A Lei Maria da Penha é uma coxa de retalhos que anualmente sofre 3, 4, 5 alterações sem critérios nenhum, promovido por parlamentares que querem se promover em cima da violência. Querem criar sua alteração de estimação para mostrar para um setor identitário da sociedade que estão fazendo alguma coisa em prol das mulheres, quando na verdade estão se aproveitando muitas vezes para utilizarem essa alteração, essa proposta, como um trampolim eleitoral. Então me parece que falta uma sistematização mais coerente e abrangente. Hoje cada juiz tem o seu código, ele entende da forma como bem quer. Então nós temos essa disparidade
né, no meio judicial, se você não regulou nenhum recurso cabível contra a decisão que concede protetivas ou que as prorroga, o que você vai esperar do resto? Se bem que eu penso que essa omissão foi proposital, foi para dificultar a defesa do homem, né? Hoje, eu sempre dou o exemplo do passarinho. O juiz manteve as protetivas, você recorre. Como não há recurso, vai valer o recurso que o juiz quer. Então ele põe a mão para trás, põe o passarinho para trás, você aqui, o passarinho está em qual mão? Aí quando se apresenta o recurso, fala, você errou de mão, você errou o recurso, não vou conhecer aqui e tchau. Próximo. Essa é a verdade que está acontecendo. E prova desse esclarecimento que o doutor trouxe aqui é a questão daquele projeto de lei que já conversamos lá atrás, que é da violência vicária, né, doutor? Exato. Que visa aí, né, primeiramente derrubar a lei da alienação parental e trazer, né, em substituição a lei da violência vicária, né, doutor? Exato. Então isso é fruto de um legislativo que não está comprometido com a causa, está comprometido em se manter no poder. Certo. Doutor, uma pergunta aqui. O STJ, ele entendeu que antes da revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser consultada. Já falamos sobre isso também. O senhor pode explicar melhor esse entendimento do STJ? Embora a gente já tenha pincelado, mas é bom a gente aprofundar aqui para os nossos seguidores entenderem. Esse é o tema, essa decisão advém do tema 1249. Ali o STJ fixou alguns parâmetros, dada aqui a falta de critérios da lei. Então o STJ tentou ali, de certa forma, nesse julgado, fixar os parâmetros. E dentre os parâmetros fixados está a necessidade de intimação prévia da suposta vítima antes do juiz determinar a decisão, né, se vai revogar ou vai manter as protetivas. Então, nesse caso, eu concordo que, de fato, a suposta vítima deva ser intimada diante de um pedido de revogação formulado pelo homem. Agora, o que eu não concordo é esse caso, quando medidas protetivas muito longevas, sem notícia de descumprimento, não tem sentido a aplicação desse tema. Não tem sentido intimar a suposta vítima para se manifestar previamente. Por quê? O tempo decorrido sem notícia de descumprimento gera já a presunção de que a vítima não está mais em risco. Então, intimá-la novamente é uma forma de manter essa protetiva por mais tempo, sob a justificativa de que tem que se aguardar a intimação da suposta vítima. Certo. Doutor, e o que torna o debate em torno da Lei Maria da Penha tão difícil? Na sua avaliação, como é que o doutor vê isso? Eu vejo que é um problema de polarização. Nós temos grupos que são torcidas, né, grupos identitários, né, por exemplo, o feminismo, ele utiliza, pretende mudanças ortodoxas e age como se fossem torcedores. E por outro lado, temos a turma dos homens que querem também direitos. Então essa colisão, ela impede que a gente avalie o Instituto de uma forma mais imparcial. Porque é a mesma coisa que você buscar regras através da torcida do Palmeiras e do Corinthians. Cada um vai puxar a sardinha para sua brasa. E nessa tensão, todo mundo perde. Né? Então eu percebo que você tem nas redes sociais, quando há uma mudança, um grupo já se encarrega de se apropriar daquele tema e começar a fazer publicações massivas em torno desse tema. E aí vem os homens também utilizando uma frase solta num determinado ponto para bombardear aquele segmento. E aí nós perdemos a racionalidade, perdemos o horizonte. Então nós, enquanto canal, eu, nas minhas publicações, eu deixo de ficar comentando essa pessoa ou aquela. Meu propósito é aperfeiçoar a Lei Maria da Penha. Meu compromisso é com o aperfeiçoamento. Eu acho que a Lei Maria da Penha é fundamental, ela precisa existir, ela precisa combater, enfrentar a violência doméstica, mas com responsabilidade. Ela precisa sofrer algumas alterações pontuais para se tornar mais humana, né? Para poder
apresentar para aquele homem submetido às protetivas, acusado, alguns direitos mínimos, não tratá-lo como objeto, como coisa. Então, esse é o propósito, inclusive, do nosso instituto, né, que nós lançamos recentemente, que é o Instituto de Estudos Avançados na Lei Maria da Penha em temas conexos. Aqui não tem torcida. A gente usa a informação de forma responsável. Eu quero um aperfeiçoamento da lei. Eu não quero entrar nessa discussão, naquela. Eu não quero demonizar aquele segmento. Não é isso. A gente precisa se unir e trazer argumentos racionais, sem emoção. E eu acho que essa polarização ela não ajuda. Ela turva a nossa compreensão. E aí nós ficamos sempre no meio de debates acirrados. Isso não é benéfico, nem para nós, nem para a legislação. Doutor, e para finalizar, o que é que o homem não deve fazer em sua defesa na Lei Maria da Penha? Excelente pergunta. O homem, ele deve respeitar a ordem judicial, sempre, mas não se contentar com ela. Usar os caminhos legais para combatê-la. E nesses caminhos, na sua defesa, nas medidas protetivas, por exemplo, buscar argumentos que demonstrem que você nunca representou e não representa risco para a suposta vítima. Agora, o que você não deve fazer, anote aí, é você demonizar a suposta vítima. Falar que ela é uma péssima mãe, que semana passada entrou em contato uma pessoa, me contou uma história, dizendo que ele quer a revogação porque a mãe não é religiosa, ela não acredita em Deus, e que a tornaria uma pessoa sem condições de educar a filha. E no final das contas, eu percebi que o agressor da história é essa pessoa, esse homem, né? Por esse pensamento retrógrado, pensamento antigo, um pensamento preconceituoso, que não tem a menor condição. Então a gente observa que trazer isso para dentro de uma medida protetiva é você cometer mais violência ainda, o que justifica ainda mais a manutenção dessas medidas protetivas, porque falando isso, escrevendo isso, é uma forma de revitimização da mulher. Então, nós temos que defender sem ofender. Esse é meu lema. Defender sem ofender. Então, nós temos que ter responsabilidade, ainda mais com o advogado, que hoje, se o juiz, por exemplo, numa audiência, permitir que a vítima seja revitimizada, ele responde pessoalmente, de forma criminal e civil. É a DPF do ano passado, de 2024. Então há um cuidado redobrado de como você vai se referir à suposta vítima. Jamais desqualificar ela, jamais humilhá-la, revitimizá-la, jamais. Isso aí é a forma de você perpetuar a sua medida protetiva. Então jamais faça isso. Doutor Júlio, quero agradecer aqui mais uma vez a todos esses esclarecimentos prestados aqui nesse nosso episódio. Foi muito bom, né? Muitas perguntas aqui que foram enviadas por vocês que nos acompanham, né? E que têm aí suas dúvidas aqui esclarecidas nos episódios aqui do Lei Maria da Penha em Foco. Muito obrigada, doutor Júlio, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, doutora Luciana, a nossa parceria, mais um episódio de sucesso, muito obrigado. Quero estender também os cumprimentos, agradecimentos ao Danilo da Infobyte, que cuida de toda a parte tecnológica para que isso aconteça, e agradecer principalmente a vocês, que tudo isso, todo esse material, todo esse debate é feito para você, para que você se esclareça, para que você utilize, de certa forma, os meios adequados para resolver o seu problema pontual, que tenha certeza que será passageiro, perfeito? Continue com a gente, se inscreva no nosso canal, mantenha-se plugado, tem também o nosso material no Spotify, não é? E é isso. Então, seja bem-vinda, e se tudo isso fez sentido para vocês,
Fique com a gente porque aqui é no Fio do Bigode. Obrigado. Quero convidar a todos vocês também para acessarem a revista Angel, onde o Dr. Júlio dá uma entrevista fantástica, explicando, esclarecendo vários pontos da Lei Maria da Penha, né? E você pode acessar essa revista através do Instagram do Dr. Júlio, não é isso? Exatamente. A íntegra da entrevista está lá no meu Instagram e espero que vocês gostem. Muito obrigada a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E respeitem as mulheres.